Bom, estamos ao vivo. Vou esperar as pessoas entrarem para a gente começar a falar. Enquanto isso, eu vou dando um check aqui no nosso script. Vamos dando um tempo do pessoal entrar. Boa noite. Estamos ao vivo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou apresentando o que vai acontecer aqui hoje, né? Vocês devem estar estranhando me ver por aqui. Prazer, eu sou a Luíse Raine, apresentadora e jornalista e ex-aluna do Gabriel. Eu já acompanhava o trabalho do Gabriel há um tempo, o Gabriel Melim, e a gente se aproximou muito mais depois que eu fiz o curso. Eu pude acompanhar de perto nessa jornada, enfim. E o que me impressionou muito na época que eu fiz as aulas com o Gabriel foi que ele é um cara muito aberto, assim, ele fala do mercado de um jeito muito simples e muito acessível. E essa live hoje, eu acho que a grande importância dela, né, além do momento que a gente vive, que o mercado audiovisual vem se reinventando, a direção ela é muito mais parte, né, disso, ela vem acompanhando junto ao mercado. Então, se você tiver alguma história, tiver alguma dúvida, quiser interagir com a gente, fica super à vontade, combinado? Eu vou chamar o Gabriel aqui, vamos ver se ele já entrou aqui, já pediu autorização. Foi. Esperando aqui o Gabriel entrar, vamos ver. Conectando. E Temos aí, aqui. Ei, Oi! tudo bom? Como E é que aí, você tá? Luiz, tudo bem? Tô ótimo, e você? Como é que tá aí, Tudo vivendo certo. esse momento? Estamos aí, né? Acho que igual a todo mundo aqui, né? Preso em casa e Bem-vindo à tentando sua casa, trabalhar. né? Porque eu É. invadi o Rio Cinema Digital, a gente vai ter que se... E Ai, você, como é que você bacana. está aí? Tô na mesma também, de casa, lavando as mãos, enfim, do jeito que a gente pode, né? Produzindo. Me conta, você tá em algum projeto agora? Remoto? Como é que tá? Cara, tô, né? Eu tô seguindo com os projetos de roteiro e a gente tá com os clientes ainda que são totalmente remotos, tipo, só projetos de pós-produção. A Aham. gente também tá com uma parte bem de trabalho também de gravações de, sei lá, congressos e coisas do tipo também que rolam assim, que é tudo à distância agora, né? Mas Sim, esse... mais vídeo de animação, pós-produção e roteiro, né? Os projetos estão meio suspensos, assim, os que estavam rolando. acho que tá assim pra todo mundo. Eu tenho feito produção É. também, e é muito com a questão da pós, de motion, etc, enfim. Gabriel, posso vir com o pé na porta? Porque meu jornalismo veio 2.0, então eu já queria desconstruir isso. Enfim, a gente falar de um jeito muito mais aberto, que eu estava apresentando antes de você entrar. Quando eu fiz suas aulas, o que me chamou muito a atenção sobre você foi a sua humildade para falar e para espalhar, tipo, seu conhecimento, né? Porque eu lembro que o curso foi acabando e todo mundo, tipo, cara, eu só queria mais alguns dias com o Gabriel, assim, porque você é um cara, tipo, muito especial nesse sentido. Então, aproveitando isso, eu queria que a gente desconstruísse a direção, porque o diretor ele é visto como um cara, né, que chega no set, dirige ator, senta naquela cadeira e dá ordens, enquanto na verdade dirigir ator é só um dos pilares. Então, o que está por trás da direção, assim, do seu ponto de vista? Já vamos direto ao ponto. Já sim? É, já Ótimo, não, abre isso. beleza. Cara, eu acho que assim, acho que o mais interessante, acho que o que muita gente se surpreende é o que o papel do diretor, ele, do meu ponto de vista, ele é quase 70% antes da filmagem. Ninguém pensa muito nisso, né? É, Como você falou, o papel do diretor é um pouco ainda assim misterioso. As pessoas acham que é aquele cara que está sentado e fala ação, pô, gostei, não gostei, né? Tipo, e dirige o ator só ali no set. E na verdade é um processo muito mais complexo e muito mais longo, né? A gente o tempo inteiro, desde o início que um projeto começa, a gente já começa trabalhando toda a parte de conceito, né? Toda a proposta visual, clima, né? O estilo do projeto, o mood, a construção da narrativa, curva dramática. Aí sim você entra nas coisas que as pessoas conhecem um pouco mais, né? Trabalhar um storyboard, buscar referências. Você já tem que sentir quase que a trilha que você vai usar no dia, né? Então, assim, são N questões que a gente busca e que as pessoas não têm a menor ideia, que no dia que você chega lá no set, é só quase uma execução, entendeu? É lógico que tem muita criação é. no set, mas é quase uma execução de tudo que você se preparou. Então, isso que eu acho que é o que eu sinto que sempre surpreende, quando agora, né, que
por conta de alguns... A gente deu uns cursos ano passado, mas foram muito poucos, porque era assim, entre umas pausas de trabalho, e agora na quarentena a gente resolveu dar mais. E a gente está tendo esse Sim. feedback, que é assim, cara, eu não tinha a menor ideia do papel do diretor, né? Que você está perguntando assim, relacionado a isso. Eu não tinha a menor ideia que existia todo esse preparo, sabe? São, tipo, eu criei um curso assim, numa tacada, pensando de 80 slides para tentar explicar o papel do diretor, né? Então, só para você ter uma ideia, assim, não é chegar É lá e corrido, falar, né? pô, Porque gostei, E as pessoas tendem muito a achar que é questão de técnica, com fotografia, e muita gente já mistura, achando que tem a ver com a direção de fotografia, e tem a ver com o sim. todo do audiovisual, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi muito bem, mas é assim que eu... Mas é exatamente o que eu penso. É porque eu sou produtora, né? Só pra também falar pro pessoal que eu me apresentei como apresentadora. E o papel do diretor, antes de eu trabalhar como produção, eu tinha essa visão do cara de hollywoodiano, assim. O cara que sentava na cadeira e dava ordem. Enquanto o que na verdade, esse papel é um iceberg. Por debaixo disso, a ramificação, o diretor ele tem que estar por dentro de absolutamente tudo. O cara que sabe, né? A gente se vê quando o diretor ele sabe exatamente, acompanha a produção, ele tá ali entregue, o resultado é totalmente outro. E você falando isso, me deu até uma curiosidade, assim, o que que te fez ser um diretor tão amplo, tão holístico? Me conta a tua história um pouco para as pessoas saberem também. Ah, bem, vamos lá. Cara, no meu caso, foi uma coisa que aconteceu muito orgânica, assim. Eu nunca acordei um dia e falei que quero ser diretor. Isso acontece com muita gente, tá? Sim. Não foi o meu caso, assim. Na verdade, o meu primeiro contato com o audiovisual veio, acho que da produtora que você trabalhou também, na KN Vídeo. Grande carne vídeo. Tipo, eu com 17 anos fiz um programa na frente das câmeras surfando, né? Participei de um reality show e lá eu me encantei mais. O meu irmão já estava trabalhando com isso pela KN, foi ele que me indicou. Seu irmão E trabalha aí, com audiovisual também, então? também, meu irmão é dono de uma produtora chamada Grupo Sal. E Ah, ele sim, é o também... Rafael, então, o Rafael É, o Melim. Rafael Melinho, exatamente. Você não Óbvio, né? sabia? Não, eu não sabia disso. Juro por Deus. Agora que eu me liguei no sobre. Inclusive, as pessoas devem achar que você é irmão de todos os Melins, né? Que cantam no trio. Isso é muito comum, é o primo, né? Mas, assim, tipo, e aí, quando eu me envolvi na produção ali, e como na frente das câmeras, já fui me encantando. E, em paralelo, eu filmava tudo. Eu tinha um vício de filmar tudo. Eu tenho mais de 100 horas da minha adolescência filmada. Tipo, as Caramba. primeiras festas, os primeiros porres, eu tenho tudo filmado, assim, Só que eu nunca imaginava que ia ser minha profissão, entendeu? E aí, depois que eu me envolvi um pouco, assim, eu comecei a sentir que era o caminho que eu queria fazer. Então, com 17 anos, eu já estava lá na KN na frente, e aí, quando acabou o programa, eu ajudei a editar algumas coisas de surf lá. Ah, Gabriel, você que entende mais de surf e tal, ajuda ali a escolher umas imagens. Eu sentava naquela ilha aberta de antigamente, aquelas ilhas gigantescas, lá com Márcio Silva e essa galera. Grande Márcio Silva também. Desde aquela época lá, Rodrigo Negrão, a galera assim, e aí eu comecei a criar um encantamento lá. Só que aí eu achava que eu tinha que fazer cinema. Só que eu assisti aquelas coisas que, assim, né? Uma entrevista de alguém muda, às vezes, a sua vida inteira. Eu assisti uma entrevista do Walter Salles, da época, e Também ele só de falou... quem, né? Tipo, só do Walter Salles, assim. Só do cara. E ele falando assim, cara, se eu tivesse sugerir alguém para fazer no Brasil, não lá fora, mas no Brasil, eu sugeri para fazer jornalismo ao invés de cinema. E aí ele falou isso, não vou lembrar, tinha Sei. 17 anos, né? E aí eu fui para o jornalismo, entendeu? Que nem você, né? E aí lá, Sim. mas quando eu entrei na faculdade, eu já estava começando a engatear no audiovisual. Cara, e a partir daí eu fui um pouco de tudo, assim, para resumir a história, eu fui operador de boom, foi como estagiário lá do Kilmer, depois eu fui assistente de câmera, aí eu fui para pós, aí na pós eu me apaixonei pela montagem, então fiquei muitos anos montando, fui montador, né, de vários programas da KN, né, depois eu fui montador de vários projetos musicais, e aí o meu sonho era sempre trabalhar com cinema, então fui correr atrás disso, não caiu no colo, assim, né, o que eu posso até falar, minha jornada é poucas coisas caem no colo, é muito um tijolinho ali batalhando, então eu São enchi o quantos saco. anos já que você tá no audiovisual? 20 anos, né? Eu Cara. comecei com 17 para 18, eu tô com 38 agora. Então são Aham. 20 anos de jornada. E aí eu mandava e-mail para todo mundo tentando trabalhar, e até que o Murilo Salles me deu uma oportunidade de Pô, ser bacana. assistente de edição. E aí eu fui crescendo, aí montei alguns longas assim, de cinema.
E fiquei muitos anos como montador, assim, a minha profissão era montador, ponto, assim. Aí eu fui buscar finalizador, correção de cor, mas eu fui montador há muito tempo, não aguentava mais ficar preso numa caverna ali. Sim. E aí quis Trocando o sair. dia pela noite. E aí eu fui ser câmera, e aí como câmera, eu acho que eu já estava sentindo que eu já tinha um olhar melhor de tantos anos entendendo o que funciona, o que não funciona. E aí eu fui para a direção de fotografia, fotografei algumas coisas, fotografei até uns curtas, o bolo do Robert Guimarães que ganhou prêmios internacionais e tal. Fotografei, e aí e ninguém me chamava para dirigir, né? Meu sonho era dirigir. Eu falei, cara, como é que o telefone de alguém toca, né? E a verdade é que isso, há, sei lá, tem 15 anos atrás, talvez, o mercado era ainda pior no sentido profissional. Então, o telefone tocava Sim. menos. E aí eu descobri que, assim, cara, você precisa realizar os seus próprios projetos. Ninguém vai te dar aquelas primeiras oportunidades até você fazer um portfólio. E não era tão democrático também, né? Como hoje em dia, que você tem vários canais de atuação. Tipo, eu abro um canal no YouTube, falo sobre, de repente, um assunto específico, eu consigo me informar no mercado. Antigamente era muito. Eu lembro que era muito, tipo, Rede Globo, né? Que era o lugar, e as produtoras que faziam pro canal aberto, pro canal fechado, desculpa. Então era bem difícil, assim. Eu engatinhei um pouco desse lado também, mas você é muito mais do que eu, claro. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a fazer meus próprios curtas na brincadeira, aquela que você sempre ouve essas histórias. Eu chamei assim a namorada, o amigo, não sei o No quê. amor. No amor, comecei a fazer de brincadeira, mas naquela época, qualquer festivalzinho que a gente entrava, a gente era selecionado e tal. Aí eu comecei a criar gosto da história. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu vou ter que abrir minha produtora para alguém me contratar. Foi um pouco assim, eu nunca quis ser dono de produtora também, entendeu? Depois que eu descobri que eu queria ser diretor, eu falei, cara, eu só estou abrindo porque eu preciso dirigir alguma coisa. Então, e aí realmente a coisa fluiu. E aí foi assim, graças a Deus, porque aí em 2010, quando eu abri o cinema digital, o negócio começou a acontecer assim num ritmo muito forte, até 2014, final de 2014, início de 2015, que a gente sentiu uma crise, assim, foi Sim. 4, 5 anos de muito trabalho. E aí foi muita realização, muita coisa boa, entendeu? E aí, quando eu vi, eu já estava dirigindo, entendeu? E aí, finalmente, as pessoas me chamando para dirigir em outros projetos que não eram meus, porque eu já tive portfólio, entendeu? Então, foi um pouco esse caminho. Cara, é bem vasta. Então, eu consigo explicar exatamente o fato de você conseguir entender de todas as áreas, porque você rodou muito bem aí né, tipo, todo o cenário. Então, isso facilita muito. Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer. Eu sei que é meio difícil responder isso, mas o que você admira num diretor, assim, por exemplo? Você que já trabalhou com muitas pessoas e é diretor. Cara, Qualidades, assim. Eu, eu sempre eu fui assistente de direção, né? Eu encurtei muito aqui a minha história, você vai ficar a live inteira. Porque eu fui assistente de produção, assistente de direção, fui várias coisas, colorista, né? Finalizador e tal. Inclusive, quando eu trabalhei com alguns diretores, o que eu senti, alguns que eu respeitei muito, era a questão dele estar preparado e ele saber o que ele quer, né? Eu acho que assim, eu sempre considero o pior erro do diretor ele não saber o que ele quer no set. O trabalho dele é ter se preparado até aquele momento, né? Então é uma coisa assim, ele precisa saber exatamente o que ele quer no set, ele precisa ter se preparado para aquele grande momento. Então um cara que está meio assim, fala, bota a câmera aqui. Não, 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 acho que é aqui. Ai, não é. Aí troca isso. E quer dizer, o cara fica completamente assim, e eu vi diretores, que eu não vou dar nomes, logicamente, Claro. fazendo isso, e vi diretores fazendo o contrário. O cara, ele tinha estudado tudo. Então, assim, e a gente cresce aqui no Brasil muito com aquele ensinamento do Albert Rocha, do sentido uma câmera na uma ideia na cabeça, dando um pouco contra, porque ninguém se prepara tanto, entendeu? Então, acontece, eu estou travando, Gabriel, acho que fala de novo. Acho sou que deu uma eu? picotada aqui. Vai, tá. Foi. Tá. Tá, Falando. tá. Inclusive, É, aproveitando só para ler aqui, ó, o Mikael falando, Gabriel Melinha é referência para mim, super imaginária de direção. Muito bom. Rafa Zá, caramba, o diretor tem que ter passado por todos os setores mesmo, principalmente edição. Isso ajuda muito para todos os lados, assim, até para produção. Quando você tá num eu estou set. travando também. Vocês que estão aí comentando, Você tá os me dois, ouvindo? Ah, os dois estão travando. é isso? Ó, acontece. Eita.
Mas eu também Gabriel, estou foi? travando, Foi? que a gente tenta descobrir qual é a net Dá de quem que aquele tá bom. dá um delay. E... Foi. Foi? Então, então, como eu estava falando, assim, na verdade, isso é uma coisa que eu busco muito, né? Tentar buscar esse. Acho que tá travando. Peraí. Eu tô travando, gente? Desculpa aí. Não sei Eu se é não a tô travando, internet. não. Então, É o continuar, seguinte, tá? foi. Pra mim Você foi quer aqui, eu tentar acho. sair? Eu vou continuando, vou respondendo a sua pergunta. Tá. Então, foi. Como eu estava falando, entendeu? Na verdade, então isso é um ponto que eu acho que o cara está preparado para aquilo, porque acho que as pessoas Aham. interpretaram errado o Robert Rocha nesse sentido de não estar preparado, sabe? Ah, pega a câmera e sai fazendo. Então Sim. eu vi muito isso, sabe? Tipo, o cinema é arte, você é pura criatividade e não é. Eu acho que a criatividade, a intuição, o instinto é 50%, tá? Mas eu acho que você tem 50% de preparo e se você não é um cara completamente criativo, cheio de insights e tal, esse 50% vai virar 70, 90. Então, Exatamente. eu nunca me considerei um cara extremamente criativo, entendeu? Eu tenho essa humildade de falar, não considero extremamente criativo, de Uhum. 10 geniais. Eu me considero, eu faço bem meu dever de casa, eu me preparo muito, muito, sabe? Eu vou buscar muita referência, eu vou. Então, o que que acontece nesse processo? Eu vou sentindo que faz toda a diferença. Você vai ter menos surpresa. E eu, como montador, eu tenho N histórias de quantidade de filmes que metade do material é descartado, jogado no lixo. Que eu, como montador, apertava um botão delete, caía R$ 100.000 de uma cena que custou, É bizarro. né? Semanas de produção. Então, quer dizer, o falta do olhar do todo. O bom diretor, ele vai ver aquilo pronto, né? Ele pega um papel e ele vê. E o que eu acho curioso é que as pessoas acham que isso é só para o cinema, isso é para tudo. Eu boto a mesma coisa, eu boto no vídeo adicional, eu boto uma publicidade que eu posso fazer para o cabeleireiro da esquina aqui, eu posso botar isso nos programas de TV que a gente faz, assim, esse olhar do cuidado da direção e da preparação, ela, para mim, ela transcende muito mais do que a criatividade, entendeu? Então, Até porque, desculpa te interromper, Gabriel, até pro cara ter essa parte criativa, pra ele estar seguro, né, de se sentir livre pra criar, ele tem esse background totalmente formatado já. Não é que uma coisa anule a outra, mas assim, quando você consegue improvisar sabendo que você tá resguardado, cara, você tá brilhando, você tá tinindo né, no seu projeto. você sabe aquela brincadeira que todo mundo fala assim, nossa, mas você criou isso em 5 minutos? Aí fala, não, eu demorei 20 anos para criar isso em 5 minutos. Né? Tipo, eu demorei 20 anos, na verdade. E para criar. Eu sinto que isso acontece comigo agora. Às vezes eu participo de reuniões e as pessoas, nossa, que olhar, que visão. E eu olho assim, eu sei de onde é que está saindo. Não está saindo de uma gente. Está Aham. saindo a quantidade de histórias, de experiências que eu tive, que fica muito mais fácil dali de eu conseguir agora, né, só expor assim, né, a conjuntura de experiências. Então, assim, eu prezo muito para isso. Isso é uma coisa que eu batalho quando eu estou ensinando, né? Eu sempre batalho para isso. Falo assim, cara, vamos desapegar essa coisa do tô ali, eu aprendo, né, aprendo qualquer coisa e saio com a câmera na mão, sei muito o que eu vou fazer, vamos ver o resultado, entendeu? Eu penso diferente, entendeu? Gabriel, tem uma pergunta aqui do Boa. Thiago. Qual o Hum, critério para escolher o fotógrafo dos seus vídeos? ótima pergunta, Thiago. Cara, isso é excelente, porque não só o fotógrafo, tá, Thiago, mas todo o processo, eu penso muito nos parceiros que tem a ver com o projeto. Então não adianta você achar que você é um profissional. Assim, eu adoro aquele cara é ótimo porque ele fez super bem o meu programa de reality show. Não é o mesmo cara que você vai chamar para um projeto que é um projeto de beleza, de um comercial para a L'Oréal com a Grazi Massafera, como a gente já fez, sabe? Essas coisas. Uhum. Então, o que que acontece? Eu pelo menos sempre tento escolher conforme um pouco o perfil, né? E eu prezo muito também pela relação, para ser um clima leve no set, né? Isso é Eu muito acabo. importante. Tipo, eu sou um cara que, assim,
né, quem trabalhou comigo, e a gente já teve muita gente, né, que já passou pela produtora e tal, assim, então eu posso dizer isso aqui numa live ao vivo, tipo, raramente vai ter um clima pesado no nosso set, sabe? Assim, eu busco muito. Isso eu acho que também pode ser um outro ponto, respondendo a sua pergunta anterior do diretor, eu acho que a humildade no sentido de não ser arrogante por ser arrogante, sabe? Você entender que aquilo é um projeto, por mais que a visão seja única, e eu acredito muito na visão única, o diretor ele tem que ter arrogância na visão. Do tipo assim, eu sei exatamente o que eu quero, não adianta eu ser influenciado por todo mundo. Ai, Gabriel, por que você não faz isso? Ai, por que você não faz aquilo quando você vê que você está perdido? Uhum. Porque eu vivi isso nos meus primeiros curtas. Quando eu vi a maquiadora estava opinando, ai, por que você não faz para cá? Porque eu deixava todo mundo. E aí você vai aprendendo, né? Então eu fui e falei, opa, calma aí, né? E aí, 20 anos fazendo isso, a gente vai aprendendo, tipo, beleza, a gente precisa ter certeza um pouco da nossa visão, que ela é única. Mas você no set entender que todo mundo sabe te ajudar ou atrapalhar de alguma maneira. Se o cara tá afim de ir embora, se o cara tá de saco cheio daquele set, aquilo vai interferir no produto final. Porque são tudo pequenos detalhes, entendeu? Então, na verdade, eu tenho muito cuidado com isso. Então, essa escolha também do fotógrafo, logicamente eu não vou dar nomes aqui, mas eu já trabalhei com fotógrafos incríveis, que eram extremamente arrogantes, extremamente chatos, que pesavam set, porque eram grossos. Sim. Normalmente a galera mais velha, sem querer generalizar aqui, não criar polêmica, mas a galera mais velha, assim, Mas é eu que é trabalhei. uma outra cultura, né? Um outro tempo, na verdade. Isso era mais comum. E hoje em dia tem diretores mais no seu perfil que acabam conduzindo todo o set. Isso transforma a equipe. Como você falou, a importância do diretor estar na escolha da equipe, muitas vezes ele não participa tanto. Então, isso faz toda a diferença, porque você já trabalha com pessoas que sabem que o clima é outro. E às vezes o projeto pode estar indo mal. Só que você olha pro lado, você sabe que você pode contar com aquele cara para fazer um, sabe, para te dar uma mão ali. Então, isso faz toda a diferença, assim. E E entender isso, assim, eu sinto isso da minha geração, fico muito feliz, sabe? A minha geração toda, pelo menos eu sinto que todo mundo já tem uma vibe mais leve no set, todo mundo é um pouco mais humano, tá todo mundo preocupado com um set agradável, e não tem aquele set estressante que, assim, que o cara, ele tá mais preocupado com o ego de diretor do que com o projeto. Eu sempre falo que o meu ego, ele tá no projeto, então eu carrego o tripé e faço o que tiver que fazer para o produto final, porque aí eu fico muito triste se não ficar bom, entendeu? sim, Então eu vou mais para esse caminho, eu não vou para o caminho de eu sentar na cadeira e ficar ali de posudo, entendeu? E tem muita gente que acaba confundindo só porque você é o grande líder do set. O diretor, ele né? Ele é o dono do set 90% das vezes, no Brasil 99% das vezes, porque uhum. ele cruza muito com o produtor executivo ali, né? Uma coisa muito próxima. E eu ainda, nas minhas produções, que eu sou dono da produtora, produtor executivo e E diretor, diretor. E exatamente, roteirista. eu não deixo isso influenciar. Ao contrário, eu vou para o caminho do tipo, cara, vamos fazer um produto foda e não eu ficar aqui. Então eu vou, carrego o que tiver que carregar. Já tomei até esporro de eletricista. Não mexe aí, porra, deixa eu fazer meu trabalho. Né? A gente vai aprendendo os limites de cada. Mas É assim, verdade. né? Tipo, então eu acredito muito mais nesse caminho, entendeu? E também eu talvez tenha influenciado, eu comecei, foi um degrau de cada vez, né? Aquela coisa que eu te contei, tipo, eu fui ali desde o assistente de boom passando, então também eu acho que você conhece um pouco mais todas as áreas, você entende o outro lado. Então, Você se coloca no lugar. o meu objetivo no set, às vezes, é esse, é não ficar pensando assim, cara, os caras, tá todo mundo louco para ir embora, parece que vem uma energia, sabe? A gente que É, acredita em energia, né? Que o set pesa, e aquilo vai imprimir de alguma maneira. Você pode verdade. estar usando as melhores câmeras. Então, eu também me preocupo com isso. Isso é engraçado você falar, porque eu como mulher e produtora, às vezes eu me pego fazendo isso também. Tem até o Rafael, é um grande amigo meu, diretor, que tá aqui acompanhando a gente. E às vezes eles brigam comigo, tipo, solta isso, cara, deixa a galera segurar. E é exatamente essa coisa de você se colocar no lugar. Tipo, galera, vamos todo mundo junto, sabe? Porque o negócio é o projeto, então isso acontece às vezes. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. O Rodrigo que fez o seu curso comigo, né? E uma pessoa incrível, eu trabalho com o Rodrigo. Ele pergunta aqui assim, ó. Gabriel, acha que as novas oportunidades para editores e assistentes poderão ser preferencialmente remotos daqui para frente? Totalmente, Rodrigo. Esse último mês, a gente teve as nossas primeiras contratações totalmente remotas. Eu nunca tinha entrevistado alguém, né, em 10 anos de produtor. Eu acho que a gente já deve ter passado de 150
Uau. funcionários, né? Não entra e sai. Eu vejo pelo número de e-mails criados. Outro dia eu vi, já estava em 120 e-mails criados e muita gente que nem, né, que usou o mesmo e-mail e tal. Então a gente chuta aí quase 150. Foi a primeira vez, né, na vida da produtora que a gente já teve contratações que eu tive que fazer entrevista e contratar virtualmente, como estamos Sim. aqui. Então eu acho que isso é total, tá, gente? Isso é tudo é total um momento e talvez, por mais que a pandemia passe, isso talvez fique, porque eu estou muito contente com os grandes profissionais que eu estou encontrando que não precisam mais morar perto de onde era a produtora, né? Porque não adianta nem falar Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito grande. Então a pessoa ainda tinha que morar perto, isso sempre era uma questão. Aí quando você abre uma vaga para o Brasil, cara, é maravilhoso. Você descobre pessoas incríveis, sabe, com talentos, educadas e que entregam, sendo que não estão necessariamente, né, sei lá, cada uma numa cidade completamente diferente que a sua. E a tecnologia ajudou. Então agora a gente sobe todo o material online, usa Google Drive, né, usa nuvem. Então, assim, respondendo o Rodrigo, eu acho que com certeza, Rodrigo, eu acho que isso amplia muito para todo mundo, fica de novo mais democrático, né? A gente está o tempo inteiro com um processo mais democrático, né? Que é uma das grandes palavras aí em voga. Inclusive, pegando o gancho no que você está falando, Gabriel, quando você dá aula para as pessoas de direção, muitas vezes eu imagino que sejam pessoas muito interessadas no processo de aprender a dirigir, pessoas do mercado. Você tem sentido essa procura de gente de fora, de outras áreas, que tem procurado se interessar mais como agir diante da câmera? Cara, total. Na verdade, assim, essa galera de fora que tem procurado o curso é impressionante, que é uma troca completamente diferente. A gente tem gente agora da Guatemala, tem gente, sabe, de Portugal, a gente tem, sabe, sei lá, de vários países, brasileiros, até chilenos, alguns que falam português, assim, meio um portunhol, porque eles, né, a língua nativa é espanhol. Mas tem essa troca maior e a gente tem advogados, tem umas pessoas assim que tem psicóloga, tem uma galera que agora assim foi muito interessante no curso, que antes era muito e as pessoas se encantam, estão se fazendo, né? O meu outro curso é feito de formatação que é fazer agora de direção, porque eu acho que existe também essa coisa, o audiovisual ele encanta, né? Ele tem e a gente consome muito, né? É uma coisa que não é tão distante, né? O engenheiro civil, assim, é uma coisa que difícil de você criar uma ligação, mas ali todo mundo hoje em dia entende, passa a ver filme, né? O público ficou muito inteligente também, né? A gente como diretor, até a gente se cobra muito nisso, né? O público agora está muito mais esperto, eles já entenderam as viradas, você já não consegue mais usar uma formulazinha, né? Os roteiros todos já são pensados para um público que vai jogar na internet depois e vai falar, cara, esse cara errou ali, entendeu? Eu tenho primos meus e meu irmão mais novo de 17 anos, 18 anos que tipo, já entende tudo, sem nunca ter feito nenhum curso de plot, de twist, de Sim. virada, são coisas, Transição. sabe, já Aham. faz parte dessa geração. A gente Total. teve que aprender isso em cursos, né? Tipo, na vida. Total. Outro dia eu tava escutando, tava num papo com uma galera de médicos falando sobre o plano sequência do filme 1917. Falei, gente, mas como é que vocês sabem disso? A galera, não, porque eu li, eu vi no corte. Eu falei, caramba, que incrível, porque plano sequência é uma coisa tão específica, nem todo mundo sabe, né? E Não, e todo exatamente o mundo que você tá falando. repara isso, qualquer geração agora mais nova que eu repara, já presta atenção. Antigamente ninguém reparava isso, né? Voltando um pouquinho para essa Ah, história, que eu queria ter feito essa pergunta, eu acabei fazendo outra. A gente falou muito da sua trajetória no ponto de sucesso. Só que eu queria te trazer um pouquinho para nossa realidade, te deixar numa saia justa, tô brincando, para que você conte alguma situação que você pensou e falou assim, putz, cara, podia ter feito outra parada ali, né? em que sentido? Tipo, que eu errei Alguma mesmo. coisa, que você errou, tipo, Ah, tá. igual você fala abertamente para quem quando você conhece. Você fala assim, cara, eu fiz isso, enfim. Teve alguma Cara, situação? eu acho que o meu maior erro, assim, cara, a gente comete erro o tempo inteiro, tá? Assim, é importante a gente vai aprendendo. Parece frases clichê daquelas, né, que eu odeio falar, mas assim, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, é verdade. Para mim, um grande erro que eu tive como diretor e que refletiu na produção executiva, que eu também era produtor, então a culpa foi dupla. Foi duas vezes, eu errei duas vezes. Foi um projeto que eu fiz para um comercial para a Nestlé, que tinha um Eita. cachorro.
E, e era um comercial que o roteiro era super simples, era um roteiro muito bonito, super simples, com uma locução tal. E aí era até daquele Bento que fazia MTV na Sim. época com a Dani Calabresa e tal. E aí o que acontece? Como era Nestlé, isso até é um case que eu dou no meu curso, assim, como era Nestlé, era um cliente grande, e aquela coisa de expectativa grande, eu inflei a equipe num nível absurdo. Então eu pedi HMI, luzes, gerador, pedi butterfly, botei uma equipe de, sei lá, 25 pessoas e tudo que eu precisava era o cachorro correndo livre, com uma câmera Eita. solta. Eu mesmo conceituei para ser câmera solta, livre, e eu não conseguia fazer pelo excesso. Então o cachorro corria para cá, você virava a câmera, 35 pessoas apareciam. Aí eu não podia ficar Caramba, gente. brincando, eu e o cachorro. Você tem uma ideia, o produto final, se você olhar no fundo do parque, você vê assim, caminhões, tendas, barracas, assim. Eu vou procurar. Tipo, e era para filmar assim, se eu voltasse no tempo, respondendo a sua pergunta, eu teria filmado eu, o diretor de fotografia e o câmera. O assistente de direção, um ou outro, mas assim, sei lá, não passaria de 5 pessoas. Assim, por sorte, eu consegui gerar assim, um mínimo material. O cliente nunca aprovou. Espero que o cliente não esteja nessa live, porque assim, ele nunca reclamou, quer Ah, dizer, ele acabou de aprovou. entrar. Tô brincando. Ele aprovou de primeira, sabe? Nunca reclamou. Aham. A agência adorou, me passou vários trabalhos depois. Mas se eles tivessem pedido para trocar um plano, eu não tinha. Eu gravei assim Caramba. 20% do que eu queria. Ficou tudo muito lento, ficou tudo muito. Então, quer dizer, para mim foi um erro duplo, porque o diretor ele influencia na produção executiva. Ele que vai falar: eu quero uma câmera, ou eu quero luz, eu quero isso, eu preciso desse cuidado, eu preciso de vários assistentes e tal. Então, o Marcos escreveu, eu lembro bem, isso é É, eu vi exatamente. agora, ele tava Ele lá, é o né? diretor de fotografia. Marcos Salamonte foi o diretor que O está Marcos aqui na estava na nossa live. equipe, que você falou. O Marcos você deixaria. O Marcos eu deixaria, ele é o diretor de fotografia. Ele foi essencial. Mas ele viu a nossa angústia. O Marcos é o meu grande parceiro também das produções. Assim. O Marcos é aquele peso, né? Um ótimo diretor de fotografia, cara, porra, um dos melhores operadores de câmera que não perde o foco, se joga no Isso chão é que muito tem. bom quando tem. E além disso, é o cara mais foda para estar numa vibe no set. Então ele pensa também naquilo, né? Do tipo, então por isso que é difícil às vezes trocar, fica todo mundo, às vezes me critica, pô, Gabriel é meio panelinha isso esse projeto. E aí eu falo assim, cara, quando você acha, né? E todo mundo tem isso. Você vê Scorsese, Tarantino, o George É, Lucas, todo mundo cria uma panelinha e isso é uma coisa que assim não é porque a gente faz na maldade, até o contrário, eu tento dar oportunidade o tempo inteiro que eu posso na produtora conhecer gente nova. Eu adoro ter um leque de 30 opções para cada função, mas às vezes quando bate criatividade, bate clima, bate vibe, sabe? Você termina o dia até de um set querendo mais, não assim, ai, graças a Deus que acabou o trabalho, sabe? Você fica amarradão, assim, isso pesa. Então, assim, o Marcos é um exemplo disso, né? Que fora a segurança da qualidade do trabalho, que você sabe, é exatamente essa questão da panelinha, não só no nosso mercado, mas que não é panelinha, né? Mas você já conhece o trabalho da pessoa, você sabe que o resultado é difícil dar algum erro, o risco é muito baixo. Então, dependendo do projeto, se for um projeto de grande porte, você acaba indo sempre nos profissionais que você já confia, assim, de olho fechado, não tem jeito. Mas para os menores e tal, às vezes a gente dá, como produtora, eu acabo dando oportunidade para outras pessoas que querem conhecer, que querem trabalhar e tal. E aí, nesse de menor proporção, eu abro, assim. Eu acho que tem que ser democrático também. E não, falando. total, mas diga lá, diga. Não, você quer falar alguma coisa? Não, não, assim, e aí, assim, então isso é uma maneira que, assim, isso acaba fechando um pouco um ciclo, mas ao mesmo tempo você está o tempo inteiro. O Marcos é um cara super solicitado, então ele está o tempo inteiro também, pô, não posso, e aí você, Sim. ótimo, sabe? Aí você descobre novos talentos, você descobre, né, novas pessoas. Então é uma coisa bem legal também, de você descobrir que, pô, você consegue achar outros parceiros, eu tenho outros, sabe? Mas, assim, o que eu tava, agora que eu lembrei, eu puxei para o Marcos, eu estava falando, então a produção teria feito bem menor, só para fechar, Ele assim. tá se declarando Ele, horrores pra você aqui, inclusive. é, Márcio, beijo, Márcio, já sou sua fã. vai arrumar trabalho agora até 2021, né? É, já tá com o contrato assinado aqui na live, todo mundo acompanhando. É. Mas vamos lá. O que O você que eu ia ia te falar? falar, que Hum. você falou sobre essa questão do set com o cliente, né? Isso é um ponto delicado. Sobre a questão de liberdade dependendo do formato, assim, o diretor, a liberdade que ele tem, você podia falar sobre isso? A liberdade que ele tem na publicidade, no videoclipe, como é que você enxerga esse ponto?
Cara, total. Inclusive, eu tenho um slide no curso que eu pontuo isso. Né, o diretor precisa entender qual tipo de diretor ele tem que ser. Eu acho até para voltar um pouquinho atrás, tem uma coisa interessante de falar, que eu acho que para muita gente que vai interessar, assim, é muito engraçado que o papel do diretor ele muda completamente a cada projeto e a cada mercado. Então, por exemplo, o cinema, o diretor ele é tudo, né? No Brasil, então, que você não tem aquele produtor executivo de estúdio, que é dono do filme, que manda em Uhum. tudo e manda trocar até o diretor, como a gente lê nas matérias, né? Desses filmes grandes. Ah, o diretor abandona projeto por conflitos artísticos e tal. Isso no Brasil já não acontece tanto, né? E a gente tem, então, uma questão que, assim, no cinema, o diretor ele é muito mais autoral. Na publicidade, eu já considero 50-50. Você tem uma agência de publicidade que tem um diretor de criação, você tem um cliente por trás dessa agência. Então, quer dizer, você executa muito mais. Agora você tem que trazer todo o seu olhar de contar aquela história usando o audiovisual como ferramenta, né? Então, é aí que é uma questão, assim, a gente até acaba, quando a gente dirige, que eu considero assim, que a gente consegue dirigir bem, né, cases que eu considero assim de sucesso no sentido de uma direção, aonde quase que o roteiro inteiro muda, sem mudar nada do conteúdo, por conta pura da direção. Então você consegue extrair diálogo. Eu já fiz publicidade até com a Grazi Massafera, a Thaís Araújo, que elas tinham diálogos do tipo assim, acho que eu tô com ruga. Elas falavam, e eu falava assim, cara, você não pode fazer isso aqui, que já entendeu? Aham. Cara, a gente Sim. foi tirando de onde isso aconteceu, a gente conseguiu fazer o filme inteiro sem diálogo, só eu construindo a direção né, da atuação, usando o lettering, e a gente pôde subir som, ficou animado, brincadeiras e tal, criou divisão de tela, quer dizer, foram N escolhas que quando você pega o produto, o roteiro inicial, que era um diálogo, por que você não usa isso, amigo? Tudo virou brincadeira, corta a tela. Então, quer Fica mais dizer, dinâmico. aí que entra o papel do diretor, né? Ele traz essa criação que eu não mexi nada no roteiro, conteúdo de usar o produto, de quais são os benefícios que ele traz e tal. Então, quer dizer, isso eu estou dando um exemplo numa publicidade que eu considero meio fria. Imagina quando você pega um cinema, né, onde você tem a narrativa. Cada cena, cada escolha ali, ela faz toda a diferença, entendeu? Então, assim, na publicidade você já tem mais gente. No vídeo jornal, por exemplo, já é uma outra coisa. Você eu digo muito isso, a função, né, de comunicar a informação ela é muito mais importante que o entretenimento, né? É um vídeo jornal, ele quer informar. E aí você já pega mais leve na linguagem, que é o Uhum. oposto de videoclipe. Videoclipe já vai para um caminho que é totalmente, de novo, totalmente artístico. A linguagem é o que manda, né? O diretor, ele assim, é o criador do clipe, porque ele que vai criar, na maioria das vezes, até o roteirista, porque é quase uma coisa só. Você cria ali uma linguagem, você se expressa. Então, assim, o diretor do audiovisual que quer transitar, né? Eu tenho essa história, né, de transitar. Eu um dia estou fazendo um vídeo jornal, no dia seguinte estou fazendo um programa de TV, no outro estou fazendo uma publicidade, no outro estou fazendo um cinema autoral, sabe? Tipo, né? Então, quando a gente transita nisso, isso é uma coisa muito interessante da gente entender que assim, o diretor ele não pode ser o mesmo. Se você quer ser um cara para o mercado, né? Eu tento, inclusive, né, até o curso que eu dou, e eu falo isso para quem trabalha lá na produtora e tal, assim, eu tento preparar as pessoas para conseguirem viver do audiovisual. Porque senão você vai ser muito artista, e aí você vai falar, Gabriel, mas eu não consigo arrumar trabalho. Porque eu já vi isso muito acontecer. A pessoa é tão artista que ela não consegue se inserir no mercado, porque o mercado não tem espaço para todo mundo fazer sua videoinstalação, sua Sim. videoarte, entendeu? Tipo, você tem um cliente, você tem uma responsabilidade com o público, você tem que cumprir. Então, assim, normalmente eu vou para esse caminho de preparar as pessoas para um processo muito mais de, cara, agora você consegue viver disso, sabe? Porque você consegue um dia. Porque isso, ninguém consegue viver de longa-metragem, de grandes publicidades. Isso é um romantismo. A realidade, e eu não estou falando isso ninguém mesmo, você vai estudar o Danny Boyle, que ganhou o Oscar e tal, que fez lá Quem Quer Ser um Milionário, ele faz vídeo jornal das Olimpíadas, você vai ver. Todo mundo, só que eles só não mostram isso. Todo mundo Sim. tem um histórico. Você descobre que atores estão fazendo, né?
trabalhos pequenos, em todo mundo, né? Tem muito essa questão dos bastidores que a gente só mostra mais o glamour, mas existe um dia a dia para a gente poder viver do audiovisual. No Brasil, isso não tem nem graça, né? Que tá todo mundo ali batalhando, fazendo aquele videozinho que você não quer botar no seu portfólio. Então, assim, é isso Mas que que as ajuda pessoas... nas contas, total. E é isso que eu acho que as pessoas precisam ensinar também no Brasil, sabe? Essa assim, é a minha crítica construtiva aqui para as faculdades e para os cursos de cinema, onde ensina todo mundo a ser um artista, mas É, como é que esse cara vai operar no mercado, sabe? E eu estou usando aqui o exemplo da direção, mas eu te diria para tudo, tá? Eu já vi muita gente sair do mercado por conta disso, entendeu? cara, e Mas isso é é muito legal, o jeito que você fala tão abertamente, assim, sobre isso. Era disso que eu tava falando no início da live. De uma maneira muito acessível, sabe? O Mikael tem uma dúvida aqui, Gabriel. Você tem um estilo de isso. vídeo preferido em questões visuais? Algo mais dinâmico, cheio de jogo de câmera ou algo mais calmo? Então, isso é exatamente o que eu considero um erro você querer impor isso como uma coisa. Depende do projeto, né? Cada projeto vai pedir uma coisa. Então, assim, eu não tenho. Se eu tivesse que. Ah, mas ele vai perguntar qualquer projeto, qualquer coisa. Eu não sei se eu tenho. O que eu digo é, cara, cada projeto vai pedir isso. Então é um erro você criar uma fórmula, né? Se você está trabalhando num projeto onde você tem um projeto que é importante as pessoas digerirem informação, você vai fazer planos mais longos, com menos cortes. Você quer que as pessoas. Por isso que o cinema tem esse tempo, né? Você vê que. Então, assim, a gente que hoje em dia vive muito transmídia, né? Que a gente faz um produto para o cinema que às vezes você tem que reduzir ele, colocar na TV, reduzir mais ainda e colocar nas redes sociais. Eu vou aprendendo que isso é um curso, né? Quando você pega um projeto disso, você vai entender que a linguagem de uma pessoa que senta para assistir 90 minutos numa sala de cinema escura, você pode, o projeto, ela está ali disposta, né, a digerir a informação naquele tempo. No programa de TV que ela assiste no sofá de 26 minutos, já é outro, já é mais dinâmico e tal. Quando você sai do programa de TV, você joga isso para a internet, por mais que tenha 15 minutos, ninguém fica. Então, pega um programa de 26 da TV e joga assim no teu tablet, no seu celular. Aquilo já não vai funcionar bem, porque cada plataforma pede. Então, para mim, cada projeto pede e cada plataforma pede. Então, eu não tenho essa coisa. Ah, Gabriel, você gosta de que câmera, você gosta de que edição, você gosta de que filtro, você gosta de quente ou frio? Depende. Sabe, se eu estou trabalhando com uma coisa que é uma comédia romântica, eu vou usar luzes quentes ali. Se eu quiser aquecer o clima, eu vou usar uma coisa fria, se for uma coisa de ação, entendeu? E é tudo é contar uma história, né? Cada plano, Isso assim, vai se até você faz após, né, Gabriel, também na colorização, tipo, e tudo, tudo, você faz trilha. um plano muito aberto, e você joga o cara na lateral com fundo vazio, você está ajudando a passar um sentimento de solidão, você se Sim, aproxima muito, sabe? Tipo, tudo você isso personaliza. influencia, né? Sim. Tipo, nas escolhas. Então, assim, essa coisa de, você gosta disso, você usa isso, eu acho que isso é particular quando um cara só trabalha no mesmo tipo de projeto. Aí não é o meu caso, que cada Você é semana muito é uma pessoa versátil, é. diferente, entendeu? E qual característica, outra pergunta, você adquiriu por ter participado de outras áreas que agora servem muito para a direção? A sua versatilidade, inclusive, o que ela te trouxe que você aplica? Pô, ótima pergunta, hein? A galera tá aí, tá mandando bem. Cara, a montagem, eu fiquei impressionado que eu aprendi como montador há muitos anos, entendeu? Porque você descobre tudo que fizeram de errado na produção inteira, né? Então você vê que o roteiro não funcionou, você vê que o roteiro não funcionou. Ah, quarta cena, isso aqui não tá contando a Tipo, história não direito. conversa, exato. Gente, não Que faz você tem aquela sentido. sensação, você como montador tem aquela sensação, pô, por que os caras não viram isso no roteiro antes, né? Que não ficou claro, que não sei o quê. Você descobre todos os planos que não funcionaram. Se você tem diretores que não acompanham muito após, você é o diretor, porque você vai escolher a melhor atuação. Eu já passei por muitos projetos onde eu falava, eu me sentia um co-diretor, porque eu falei, pô, o cara não acompanha nada. Então, quem escolheu os melhores takes fui eu, quem escolheu os melhores, quem escolheu a melhor ordem, quanto tempo tem cada plano, né? O melhor acting, a ação, reação. Então, quer dizer, é tanta coisa que após te dá de oportunidade que eu sou muito fã da montagem. Mas no set, disparado, a direção de fotografia ela vai te preparar, né, para o caminho do set, de você estar entendendo o que está acontecendo, porque a direção de fotografia ela é uma coisa muito forte ali no set, né?
a luz é toda a estrutura, você tem a direção de arte, figurino, mas a fotografia domina mais o set, então é lógico que se você entende também disso ajuda, sabe, cara, e assim, e por último, mas eu não botando numa ordem, né, mas o que eu tô falando aqui, o roteiro, porque foi o meu erro. Então, assim, não erre como eu errei, que eu fui deixar o roteiro para aprender por último. E eu descobri que o roteiro é a coisa que mais se aproxima da direção também, porque quando você tem imersão na direção, você entende que todas as suas escolhas dependem da história. Então, assim, se você pega, para mim, eu sempre falo isso, a diferença de um diretor de fotografia e de um operador de câmera, o diretor de fotografia, ele é o diretor. Ele é um diretor, só que ele só cuida da fotografia. Então ele está tentando entender o que aquele personagem está sentindo, ele está tentando entender, né, o que aquele plano está ajudando a contar a história, o que aquela luz está ajudando na narrativa, está ajudando a intensificar uma curva dramática. Se o cara chegar lá e falar, esse plano está lindo, eu vou botar um traveling aqui da esquerda para a direita, e aquilo às vezes não tem nada a ver com o que o personagem está vivendo, para mim é mais um iluminador, operador de câmera, entendeu? Aham, total. Então, assim, eu sempre falo isso, mesma coisa, a quantidade de pessoas que se denominam diretores de arte, e quando eu vou ver, para mim, são cenógrafos. Diretor de arte, ele tentaria entender o personagem, ele Explica tentaria essa entender... diferença, isso é importante, explica essa diferença do É diretor de igual, arte. para mim, quando eu falo diretor de arte, né? Uhum. Diretor de fotografia, não tem isso com figurino. A direção de figurino é o cara que está É. preocupado com o conceito da sua área, entendeu? Infelizmente, né, eu não trabalho sempre com os melhores do mercado, eu não tenho essa grana, então muita gente que a gente trabalha, a gente sente essa diferença do cara que praticamente não lê o roteiro. Ele acha que ele está ali como um esteticista. Vou botar aqui um fundinho, bota uma plantinha, a famosa plantinha, né? Quem é do mercado sabe que. Bota uma plantinha aqui no fundo. Cara, depende, essa plantinha está ajudando na narrativa, ela está ajudando no personagem. Então, assim, é aí que a gente volta pro roteiro. É quando a gente olha e fala assim, cara, que história é essa? A partir disso, você tem todas as escolhas, sabe? Você vai por um caminho que aí, assim, né, porque eu não quero, né, falar mal de ninguém, mas eu já participei de Sim. projetos onde eu olhei de direção de arte e falei assim, cara, você não leu o roteiro. Esse cara, né, tá vivendo nessa situação há meses na história e a casa dele tá impecável, sabe? O cara tá, né, como se fosse a quarentena, né? Sim. E assim, ele se separou da Bom mulher, exemplo. tá se separando na sala e a sala dele, assim, tá impecável. Ele fez assim, aí ele olhou para mim e falou assim, você tem razão. Quer dizer, para mim esse é o exemplo, se eu tiver que dar um exemplo lá prático, disso que eu tô falando, entendeu? Do tipo, como é que um cara só tá preocupado com a estética? Aí deixou o sofazinho bonitinho. Ele Não, esse esquece a personagem... narrativa. Exatamente. Aí Nas você não suas. se conecta. Entendeu? Exatamente. E aí o público, só para eu terminar aqui, e aí o público, o Claro. que acontece? O público chega e não sabe explicar, mas ele fala, esse filme não me pegou. Tô sentindo alguma coisa estranha, né? Tipo, É lógico, é porque é a soma disso tudo. É a sim. fotografia que nos ajudou, é a direção de arte, a direção, né? A preparação é tudo, entendeu? O Existe acting. uma imersão mesmo na história, na narrativa. E isso tem que partir total da equipe para poder passar isso pra tela e quem tá assistindo sentir. Nas suas reuniões de roteiro, você consegue falar rápido, porque eu sei que, né, seria muito longo. Qual é o ponto que você bate? Você reúne todo mundo, de todas as áreas? Como é que é essa reunião? Porque eu tô te perguntando isso, ô, Gabriel, pode parecer meio óbvio, mas eu já participei de muita produção que o diretor não faz de reunião de roteiro. Então, isso é Então, bem a reunião importante. de roteiro da pré-produção com a equipe é um sonho. E aí, assim, eu tento fazer a maioria das vezes. Mas o que acontece é que em muitas produções a gente não consegue, né? Porque a correria é tanta, você não consegue a agenda. Porque, assim, a gente já pegou publicidade, o que muita gente não sabe nos bastidores, te ligam 4 dias antes. Você fala, daqui a É. 4 dias eu preciso comercial pronto. Você fala, hã? Tipo, E você você tem tem uma 4 dias. semana para terminar todo, me entregar pronto. Exatamente, sabe? Tipo, e aí, assim, você entra em produção, a gente já levou editores no set, porque o cara precisa logar e começar a editar, porque ele tinha que ir ao ar no dia seguinte, é o ar, É não é loucura. aprovar o primeiro... Né? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue, mas o ideal é essa reunião de equipe total, porque, por exemplo, um dos papéis do diretor é montar o PPM, que a gente também chama de Pre-Production Meeting, né? Que o mercado chama de PPM, que é isso, é uma bíblia onde ele vai englobar tudo que tem de todas as áreas para elas se cruzarem. Senão você tem um diretor de fotografia que não tem a menor ideia como é que a arte está sendo conceituada, o figurino, entendeu? E aí você tem questões de conflitos artísticos conceituais, que até são mais, vamos dizer assim, difíceis de serem interpretados. E você tem
erros técnicos mesmo, do tipo, a mulher joga um fundo verde e bota uma camisa verde. Aí chega no set e você descobre na hora, gente, mas é a camisa verde, o fundo verde vai ficar a cabecinha. Sabe uma coisa assim, básica? Isso é o básico, mas imagina, né? Isso é o óbvio, né? Agora imagina conceitualmente, né? Então, assim, A o Mari PPM, perguntou PPM aqui, ó. então, PPM, Dentro de... Pre-Production Meeting, né? Ele nada mais é do que esse documento, né? Que engloba todas as áreas e você fala assim, cara, legal. Então, a É tipo uma análise direção técnica, como se fosse. tipo análise técnica, só que até o que você apresenta e se aprova com o cliente para não ter erro de conflito, para não ter erro de visão, né? Aham, Então o aham. diretor ele supervisiona aquilo, normalmente quem prepara é um assistente de direção, quando o projeto é maior, mas assim, que aí ele olha e tá todo mundo da fotografia, todo o clima, o tipo de luz que a gente vai usar, não tipo na escolha escrita, mas mostrando, né? Cara, uma luz quente, com, né, uma fumaça, que tem desenho de luz, né? A gente vai seguir esse caminho, com esse plano, com esse olhar, com metade né, Sim. do rosto Na sombra, claro, para dar o... metade, tipo, Sim. então quer dizer, ele vai reunir tudo, a direção de arte, as escolhas, aí você tem essa reunião e todo mundo troca. Isso é maravilhoso, que é aquele brainstorm dos melhores, cada um da sua cabeça de equipe, né, seu chefe de equipe. Então, assim, isso é um must, assim, isso acontece em qualquer projeto de ficção. Em projeto documental, em projetos assim menores, às vezes a correria não deixa acontecer. Eu sempre tento fazer, mas não é tão fácil. Essas publicidades menores de internet também, às vezes que você falou do tempo, isso rola muito, né? Que a produção é Muito, muito corrida, você precisa entregar para ontem, porque o web é muito mais. A perecibilidade do negócio é muito mais curta, então, cara, você faz uma correria louca, assim, não dá tempo de fazer muita coisa, by the way. Você me lembrou uma situação engraçada? Tenho testemunhas aqui, até pessoas que são amigas em comuns, nossa, de uma produção que eu fiz, que durou 2 dias a diária, e aí eu acabei abraçando a produção, a gente estava com low budget, né? E acabei abraçando a produção, fiz o roteiro, e eu fiz o catering, e aí, olha isso, Gabriel. Quem é do mercado deve estar assim, gente, arrancando o cabelo. A figurinista teve um problema com o filho. Isso assim, a gente tava em Santa Teresa filmando, tipo, à noite já, eu cansadaça, tipo, porque eu tinha que bater roteiro, fazer produção, catering, e ela virou pra mim e falou, cara, tinha um problema com o meu filho, eu vou ter que ir embora. Eu fazendo figurino junto. Não, Loucura, assim, essas tem dessas coisas. produções, o bom é que você É muito aprende. guerrilha. O que eu gosto disso é que você aprende. Você aprende. Tem sempre um lado bom. É. Gabriel, a gente tá, cara, tá com o horário um pouco apertado, porque a gente tem direito a 1 hora de live, senão ela começa a dar vários problemas aqui, que daqui a pouco a gente vai ficar travando. Então eu vou só ler uma pergunta Tá. que. Ó, Micael, como diretor, sabe, porque eu quero fazer mais uma pergunta que eu acho muito importante você falar. Como diretor, saberia classificar qual sua parte favorita dentro do set, qual seria menos legal? Pergunta difícil, hein? Muito difícil. Não, assim, cara, eu não gosto de mentir. Eu vou falar assim, porque assim, eu tenho uma paixão pela direção de fotografia muito grande, entendeu? Tipo, eu tenho assim, eu sou muito fissurado em direção de fotografia, né? Em iluminação e tal. O Marcos e a galera que tá aí, trabalham comigo, eu sou muito, né, apegado. Então, no set, eu acabo dando uma atenção. O que eu fui fazendo é que eu fui me policiando para não abrir mão do resto, especialmente quando tem ator no set, até para o ator não sentir menosprezado. E aí, quando eu fui começar a estudar mais o ator e dar mais atenção, eu fui me encantando também. Então, hoje em dia, para mim, eu acho que são as coisas que eu acabo me prendendo mais. Mas como a gente, às vezes, faz muitos projetos também que não tem tantos atores, né? Tipo, Sim. de ficção, que é mais uma coisa assim um pouco mais dura, aí vai toda a minha paixão ali no set, acaba indo para fotografia, né? Não tem muito jeito. Você flerta aí com a fotografia. O Henrique perguntou aqui, ó, quais os principais pontos de atenção nessas direções de guerrilha corridaças? Ih, eu posso falar também, gente. Mas fala você, que é direção, ele tá falando de direção. Não, eu acho que assim, você se preparar muito. Eu não vi o nome dele aqui, é o Henrique. Henrique Oliveira. Cara, é se preparar muito, Henrique, porque o que que acontece? Como eu falei aqui no início, né? Todo mundo tem uma história. Os primeiros anos de produção, e quem participou disso no início, até o Marcos que pegou esse início, cara, a gente fazia tudo, entendeu? Então, o que que acontece? Na guerrilha, o grande problema é que toda vez... Quer dizer, não é qualquer projeto que você é multifunção, você acaba atrapalhando uma outra função. Então, assim, eu posso trazer isso para coisa óbvia. O assistente de câmera que também faz som, que é um clássico em projetos de guerrilha, né? Ele está lá, ajuda a trocar lente, a trocar bateria, a guardar um cartão e ainda
tá preocupado com o som. O que que acontece normalmente? Esse cara, ele acaba vacilando num dos dois, Isso que eu ia né? falar, Ou ele propensão a deixa um vacilar é cair, gigante. ou ele não limpa uma lente direito e bota lá e a gente grava tudo com um pedaço de barba, como a gente já viu várias produções acontecer, sabe? Histórias reais. Ou o cara não ouve uma coisa que a mulher ficou batendo brinco aqui na lapela, que é um clássico, aqueles brincos Clássico. que Cabelo, quando né, fica. cabelo arranhar, e aí você chega na pós, você descobre isso. Então, assim, né, mas não tem jeito. Eu faço isso até hoje em vários projetos que não tem dinheiro. Então, não tô falando não façam. Façam porque a gente precisa trabalhar e a gente vai fazer caber dentro do orçamento que tiver. Mas, então, o que que eu faço? Eu, como diretor de um projeto guerrilha, eu me preparo muito, muito, muito para não deixar solto no caminho de falar assim, eu vou criar, não sei. Você não vai criar nada, porque você está preocupado com três coisas ao mesmo tempo. Você é o produtor executivo, você tem que pegar autorização, você, né, eu já participei aqui de produções onde eu fazia a câmera, dirigia a câmera fixa, né, o Aham. outro fazia a câmera, né, dirigia, e aí tava lá, tinha que lembrar eu mesmo de pegar autorização no final, faz não sei o quê, tipo assim, então quer dizer, é lógico que você vai acabar mandando um pouco mal na Você vai direção. esquecer de pegar, exato. Então, assim, eu me preparo num nível que, assim, aí eu estou executando, assim, quase como um livro que eu me preparei, assim, cara, é isso, você já chega, assim, se você deixar muito para criar na hora, você está preocupado com o som e você fala, cara, eu não dirigi a atuação desse cara. E esse cara falou isso mal e eu fiquei aqui preocupado, entendeu? Então, assim, preparo, gente, preparo total, entendeu? Excelente ponto. Até porque você sabe seus limites também, né? Até onde você precisa dizer não para as coisas. Quando você se prepara, você fala, cara, eu sou capaz de fazer até aqui. E na guerrilha isso rola É, muito. eu tenho essa dificuldade de falar não, assim, eu vou topando os projetos, essa que é a vantagem e desvantagem de se amar o que você faz, assim, cara, eu quase, cara, raramente eu recuso algum trabalho, e quando eu recuso eu ainda fico me sentindo mal, no sentido, assim, de falar, porra, eu faço com tanto tesão, sabe? As pessoas acham, assim, que eu faço, ah, Gabriel, você faz, então, hoje em dia, um institucional sem tesão porque você fez um filme para o cinema ou porque você fez um grande programa de TV. Cara, porra nenhuma, eu boto aquilo como se fosse o meu mini longa para aquele cliente. E aí eu faço cheio de vontade, amarradão. Então, assim, eu vou topando, sabe? Eu vou entrando nos projetos, assim, tipo, que dá. Mas o problema é esse, às vezes, você fica sobrecarregado, né? Você fica E isso, meio... assim, zero querer puxação de saco, mas é muito o porquê do você fez seu nome no mercado, assim. Tipo, Gabriel Melim é um nome muito conhecido no mercado por isso. Além de tanto tempo, você é um cara que, cara, transita de uma maneira tão leve, tão profissional, tipo, por vários projetos, que isso foi um dos motivos que eu fui até você, né? Ter aula e hoje em dia, tipo, super te admiro. Enfim, acho que todo mundo tá aqui de alguma forma. Pra gente fechar, Gabriel, a gente tem 3 minutinhos mais ou menos, que eu acho que é um ponto importantíssimo que você dá no seu curso. O que você falaria para quem quer se posicionar no mercado? Todo seu, vai. Nossa. Cara, assim, eu sugiro tente trabalhe, sabe? Porque no audiovisual, entendeu? Não adianta você ter currículo, né? Você tem que ter projetos envolvidos. Então, assim, você tem que ter trabalhado em alguma coisa, né? Então, você tem que trabalhar. Pega, aprende para você saber executar bem alguma função. Então, lógico, você pode fazer. Não é que eu sou contra, sou super a favor. Inclusive, eu estou dando curso porque eu sou a favor de uma formalização, né, do nosso mercado que não tem muito, né, para o mercado profissional, né? Eu sinto muito na teoria, como eu falei. Mas, assim, você estuda, mas tenta trabalhar, porque, assim, o mercado, ele recebe bem quem trabalha e tudo é networking, assim, sabe? O meu primeiro trabalho, né, como diretor foi um trabalho que o nosso querido Marcos Salamoide me chamou para fazer, sabe, no Amor, né, um projeto de um shopping, só que era ligado à moda, então eu ia poder botar um olhar todo, né, visual, de videoclipe, porque tinha a ver com moda, mas era para um shopping e eles falaram, cara, não tem grana. E aí o Marcos também ele faz muito isso, né? Ele filma coisas que ele sabe que vai gerar portfólio interessante. Então, assim, e o que acontece? Esse trabalho fez com que eu conhecesse várias pessoas, que me trouxe outros trabalhos, trouxe outros... E é assim que você cria um networking, sabe? Não é sentado em casa também só esperando. Então, assim, vai para o set. Assim, eu acho muito legal aqui. Eu até vi o Rod aqui comentando, que é um cara que também está sempre indo para set, que topa as paradas. E é isso, ele hoje em dia, todo mundo conhece ele. Eu fico impressionado. Porque ele é um cara do mercado, no sentido de
pô, totalmente assim, De estar inserido, todo aberto. mundo conhece ele assim, porque é isso, ele se joga mesmo. Então, isso eu acho que é a principal dica que eu posso dar, assim. E não se intimide. Isso é o que eu falaria para mim, né, no passado, se eu encontrasse comigo mesmo. Não sinto, porque eu sempre fui um pouco intimidado, né, pelo mercado. E são 9 horas, Gabriel, gente. desculpa te interromper, vai acabar. Cara, Beleza. é isso que eu falei. A gente quer muito mais conversar com você quando acabar a aula. É bizarro. Gente, pra quem assistiu, muito obrigada. A gente tem tipo 15 segundos. Quem tiver interessado Pô, no curso do Gabriel, corre aqui no Instagram, dá uma olhada no Cinema Digital. Se tiver outra turma. E agora a Luiz, gente não tem nem obrigado. tempo de falar. Gabriel, eu super te Mas admiro. vamos Obrigada lá. pelo convite. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a Adorei, gente, cara. viu? Adorei.